Fala aí, meus amigos! Como estão? Quartou, quartou. Eu tô todo marotinho, né? Final de ano, né, mano? Final de ano a gente fica maroto, a gente fica feliz, né? A gente fica contente. E dá corridinha boa, não é verdade? Até na quarta-feira, que é um dia ruim, dá corridinha boa. Né, mano? Não é fácil não. Bom, gente, muito prazer. Se você não me conhece, sou o Carlão, motorista de aplicativo há mais de 7 anos. E eu criei esse canal para fazer uma rendinha extra no YouTube. Para isso eu preciso de 1.000 inscritos. E estamos chegando lá, hein? Quero agradecer a todas as pessoas inscritas nesse canal. Hoje eu ainda não olhei para ver se aumentou o número de inscritos. A última vez que eu olhei tinha 873 inscritos. Então eu quero agradecer a vocês que se inscreveram nesse canal. E eu estou fazendo vídeo por esses dias todos, sugestões dos inscritos, né? Então as pessoas inscritas no canal deixam lá a sugestão do tema para eu falar e eu estou fazendo vídeo. E ontem me sugeriram falar sobre o meu pensamento sobre espiritualidade, como que eu lido com a espiritualidade, falar sobre como foi a minha jornada nos apps, né? Para chegar até os aplicativos, né? O que aconteceu, como foi que se deu a minha vida, a minha ida, a minha chegada aos aplicativos, né? Então, eu vou fazer esse vídeo para vocês hoje, vou falar sobre esse assunto, contar para vocês um pouco, né, sobre espiritualidade, o que eu penso sobre esse assunto, e também como eu vim para os aplicativos. As coisas estão meio que interligadas, tá? Porque a minha história de vida está muito interligada com a questão espiritual. Mas vocês vão entender tudo no decorrer do vídeo. Eu vou tentar resumir, porque eu sou um senhor de 47 anos, então tem muita história para contar. Então vou tentar resumir, certo? Vou voltar lá na minha infância. Bom, com 6 anos de idade, eu decidi, eu tinha 6 anos de idade, quando um belo dia eu vi alguém tocando uma guitarra e decidi que eu queria fazer aquilo da minha vida. Eu queria tocar e cantar, eu queria ser músico. E eu sou oriundo de uma família evangélica, de uma família cristã. Na verdade, na época, uma família protestante, né? Cristã protestante. Nós frequentávamos a igreja presbiteriana independente, né? Minha avó era diaconisa, meu avô presbítero da igreja, e essa era a criação da gente. Então eu tinha 2 sonhos, que era um era ser músico, o outro era ser pastor. Eu queria ser pastor, um dia eu queria ser pastor. E eu tinha esses sonhos, tá? Sonhos esses que eram incentivados pela minha avó. Ela incentivava bastante isso em mim, meu avô também, né? Mas já a minha mãe não tinha esse sonho, né? Minha mãe, ela queria que eu fizesse coisas mais práticas, coisas que menos lúdicas, né? E que na cabeça dela davam algum dinheiro, porque ela achava que assim, o cara que é pastor, como é que ele ganha dinheiro, né? E o cara que é músico, como é que ele ganha dinheiro? Mas isso era uma falta de conhecimento que ela tinha sobre esses ramos, esse tipo de atuação, né? E por causa disso ela ficava muito no meu pé. Bom, o tempo passou, eu aprendi a tocar instrumento, aprendi a tocar violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado. Fui estudar canto lírico, popular, né? E me tornei músico. Comecei a viver da música com 13 anos de idade, quando eu comecei a dar aula para os meus coleguinhas de escola. Ali eu já comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho com música, tá? Na época era coisa de R$ 50 por mês que eu cobrava de cada um para dar aula. Já ganhava um dinheirinho legal. Aí foi passando, eu fui dando aula. Com 18 anos, eu comecei a acompanhar bandas de baile, né?
E continuei na igreja esse tempo todo, né? E com 18 anos, eu comecei, com 18 não, com 17 anos eu comecei a estudar a questão teológica, coisa e tal. E como eu já tinha uma vivência, né, boa com esse assunto, já estudava desde os 15 anos e coisa e tal. Não em faculdade, é lógico, porque com 15 anos você não faz faculdade, mas institutos teológicos de igreja, sabe? Igrejas neopentecostais, elas têm. Nessa época eu já não frequentava mais a igreja presbiteriana, né? Minha avó já tinha falecido e eu frequentava uma igreja neopentecostal. E eles têm os próprios institutos teológicos para formar os pastores das igrejas. E aí eu, com 18 para 19 anos, fui levado a pastor numa igreja e tive várias decepções com a religião, tá? E hoje em dia, só resumindo essa questão religiosa, hoje em dia eu não frequento religião de espécie alguma, tá? Primeiro porque, apesar de ter sido criado numa igreja evangélica e ser filho de um pai umbandista, meu pai era um umbandista, meu pai era pai de santo, né? Minha mãe era crente, meu pai era pai de santo. Então eu frequentei um período também as religiões de matriz afro e frequentei a vida toda as igrejas evangélicas dos mais tipos e variados segmentos que você imaginar, porque sim, entre os evangélicos existem vários, inúmeros segmentos diferentes, tá? Então eu frequentei tudo isso, coisa e tal, me envolvi bastante, fui pastor, me envolvi muito com essa questão religiosa. E o que aconteceu? Bom, não tá tão calor, eu vou desligar aqui para economizar um pouquinho esse combustível. O que aconteceu? Eu me envolvi com essa questão religiosa a vida toda e, em paralelo, fazia música, tá? Me casei, não com a esposa com quem eu vivo hoje, me casei com uma outra moça, a gente teve um filho. Meu filho hoje está com 22 para 23 anos, acho que é. É 22 anos, se não me engano. Eu sou ruim de data, gente. Deixa eu ver aqui. Tá com 21, vai fazer 22 agora em 2025. Meu filho vai fazer 22 anos em 2025. Então, tá com 22, né? Ele vai fazer 22 agora em 2025. É um moção bonito, esperto. Acho que não tenho foto dele para mostrar para vocês aqui no celular. Também não vou mostrar foto do meu filho. Deixa o meu filho na dele. Ele gosta de ficar na dele. Mesmo quando eu era artista, ele não queria aparecer muito, não. Ele gosta de ficar na dele. E, cara, eu passei então um período longo da minha vida, dos 19 até 10 anos, até os 29 anos, eu parei a música, né? Parei a música dos 19 até os 29, eu parei a música para me dedicar exclusivamente à igreja, né? Exclusivamente à igreja. E eu falo para vocês que foi o maior erro que eu cometi, porque aí eu conheci muita gente desleal, muita gente desonesta. Eu estou falando de pastores, tá? Desonestos, desleais. Vários pastores famosos aí de televisão eu tive o desprazer de conhecer e de conviver. E eu cheguei à conclusão de que existe Deus, sim. Eu sempre acreditei, sempre continuo acreditando em Deus. Mas que a religião, seja ela qual for, eu não estou falando exclusivamente da religião evangélica, estou falando de qualquer uma. Ela é um instrumento de controle de pessoas, entendeu? E Deus não está querendo controlar você. Como eu sempre tive uma mensagem meio antagônica ao que se pregava nas igrejas, então eu sempre saía mal falado das igrejas, era pichado e coisa e tal. Até que um dia
eu consegui dar às pessoas que falavam mal de mim o que eles precisavam, né? O meu casamento ia muito mal, era um casamento muito ruim. E eu decidi me separar, né? E foi aí que eu voltei para a música, porque eu já não era mais tão aceito no meio cristão para continuar sendo um pastor. Então voltei para a música, ainda fiquei frequentando a igreja depois disso um bom tempo, mas já trabalhando só com a música, coisa e tal. E casei com a minha esposa atual, né? A gente se conhecia já, tanto que ficou rolando um rumor de que eu teria tido um caso com ela, e nunca aconteceu esse caso, nunca aconteceu mesmo. O que rolou foi uma coincidência grande, tipo, eu me separei, pouco tempo depois, como a gente tinha amizade, a gente andou muito junto, né? E eu comecei a gostar dela, cara, comecei a gostar dela, e ela também, acho que já tinha algum sentimento por mim, não declarado, declarou, calhou de juntou a fome com a vontade de comer e a gente ficou junto. E nós estamos até hoje, 16 anos, né? Mas não foi um caso como tentaram pichar, mas fizeram de tudo para denegrir minha imagem. Mas graças a Deus, né? Como eu disse, eu acredito em Deus e Deus sempre vai mostrando às pessoas com os anos que as coisas não são bem como elas pensam, né? Eu tô com minha esposa até hoje, são 16 anos, eu já passei várias coisas, eu infartei 3 vezes há 10 anos atrás e fiquei internado um bom período. Essa mulher cuidou de mim, ela me deu banho, ela me lavou, ela me limpava, ela me carregava para lá e para cá. E foi a única pessoa, a única. Nem meu filho se mobilizou para me visitar regularmente, né? Mas ela, a única pessoa que não saiu do meu lado um momento sequer, teve vários prejuízos financeiros, perdeu o trabalho, passou várias coisas, a gente precisou morar em casa de parente. Meu, nós passamos tanta coisa, cara. E ela nunca saiu do meu lado, Deus também não. Mas o povo, o povo, ai, o povo. O povo, uns diziam que eu estava passando porque eu estava em pecado. Outros já estavam me enterrando, dizendo que eu ia morrer. E eu tô aqui, cara. Tô vivo, tô bem, graças a Deus. Minha vida segue bem, né? Deus cuidou de mim. Eu realmente passei uma situação de quase morte. E no meio disso tudo, em 2013, foi antes de eu infartar, eu comecei a carreira de cantor. Então eu comecei a cantar as minhas próprias músicas, coisa e tal. Quando eu estava começando a despontar como artista regional, foi que eu infartei. E depois disso, eu vim parar aqui no aplicativo e estou aqui até hoje. Então, o vídeo ficou enorme, mas o que eu penso hoje, para resumir, o que eu penso hoje sobre espiritualidade? Deus existe, cara. E o princípio de Deus é: não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Eu me guio muito por esse princípio, tá? É por isso que você vê que no meu canal eu tento não ficar falando de ninguém. Por quê? Eu não vou ficar falando mal dos outros no meu canal, porque eu não sei como é a vida da pessoa. Eu não sei o que levou ela a agir daquela forma. Então eu não posso julgar os outros, né? A Bíblia fala para você não julgar as pessoas para não ser julgado também. Então eu não fico julgando ninguém. Claro que eu tenho os meus posicionamentos, claro que eu tenho os meus pensamentos sobre tudo. Mas tem coisas, cara, que não adianta você criticar o outro, tá? Tem várias coisas que eu não concordo no meio dos aplicativos, tem várias coisas que eu não concordo, às vezes no meio dos meus parentes. Mas, cara, se eu for ficar num eterno pé de guerra criticando todo mundo, cara, eu também vou ver sendo criticado e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então eu tento levar minha vida ajudando as pessoas da maneira que eu consigo ajudar, da melhor maneira que eu posso, quando posso. E tento não criticar ninguém, tento não julgar ninguém, né? Porque você não deve fazer às pessoas aquilo que você não quer que façam a você. Quando Jesus disse lá, ó, ama o próximo como a ti mesmo.
como você se ama, o que você é capaz de fazer de bom por você. Você deve ter a mesma capacidade de fazer pelo próximo. Então, esses ensinamentos cristãos ou não, que isso aí é universal, em qualquer religião que você for estudar, seja ela de matriz africana, seja ela hindu, seja ela da Ásia, seja ela a religião cristã, seja ela, cara, seja você o que você quiser ser, você vai ouvir que você deve sim amar o próximo como a ti mesmo, ou que você deve fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, ou que você não deve fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então eu entendi que no final o que Deus quer é que a gente saiba viver entre nós, que Deus saiba, que você respeite as pessoas como você respeita a Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você desrespeita alguém, quando você julga alguém, quando você fere alguém, você está ferindo a Deus. Então, eu levei isso para mim como verdade. E eu vivo assim hoje. Não frequento nenhum tipo de religião. Nem pretendo frequentar. Eu não sou um cara desviado da igreja. Eu sou um cara que chegou à conclusão de que nenhuma religião serve. Nenhuma religião serve para nada. Que a verdadeira religião é amar a Deus e amar as pessoas. E você só pode mostrar que ama a Deus quando você sabe amar as pessoas, tá? Saber amar as pessoas não quer dizer que você vai ficar o tempo todo sendo bonzinho, fazendo tudo para elas. Às vezes amar é também ser duro, é também falar a verdade. Amar geralmente é você dizer o que precisa ser dito, na hora que precisa ser dito, é você fazer o que precisa ser feito e às vezes não fazer nada para a pessoa aprender, quebrar a cara, entendeu? Então, amor é uma palavra muito extensa que vai muito longe, né? E hoje eu levo a minha vida assim, na base do amor, tá? Eu tento ser o mais transparente, o mais justo possível com as pessoas. Eu não sou bonzinho, eu sou um cara que tento, na medida do possível, naquilo que eu consigo, dentro da minha limitação humana, ser justo, né? Eu tento ser justo com as pessoas. E não acredito em religião, de espécie alguma, né? Acredito em Deus e entendo que para mim Deus não está ligado à religião. Deus não é evangélico, Deus não é macumbeiro, Deus não é espírita, Deus não é nada disso. São coisas que os homens inventaram para controlar as massas e usaram Deus de desculpa. Esse é o meu pensamento hoje, depois de tantas coisas que eu vivi, que não caberia nesse vídeo, por isso que eu não relatei com detalhes. Mas hoje eu levo a minha vida assim. Inclusive eu levo o meu trabalho assim, tá? Eu prefiro fazer viagens com idosos, porque eles têm muitas experiências para contar, eu aprendo com eles. Eu entendo hoje que o meu serviço no aplicativo, e eu sempre pensei isso para... Vai com espirro mesmo. Eu sempre pensei isso para tudo que eu fiz na vida. Eu sempre fui uma pessoa que quis servir as pessoas de alguma forma, sabe? Quis ter um motivo, quis ter uma razão para estar na Terra. Eu nunca achei que a gente nasceu para passar por aqui, depois morrer e ir para o céu. Isso é muito vago, isso é muito pouco. Eu acho que a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está na Terra por algum motivo. Para fazer alguma diferença para alguém, né? Para deixar um legado. Então, eu sempre trabalhei em todas as áreas que eu trabalhei na vida, eu sempre fiz assim. Então, eu sempre quis ser assim na música, deixar um legado, ensinar pessoas, né? Depois, quando eu trabalhei em telecomunicações também, 5 anos, eu quis servir as pessoas, eu quis deixar um legado, eu quis ajudar, né? Quando fui pastor, nem se fala. Minha decisão de me tornar um pastor foi porque eu via que através desse trabalho eu conseguiria ajudar muita gente, ajudar pessoas de várias formas, né? E para mim foi uma grande decepção quando uma vez eu arrumei uma casa para um casal. Eles precisavam de uma ajuda
E o cara saiu da igreja querendo me acusar de que eu tava querendo cantar a mulher dele porque eu ajudei ele. Quer dizer, então as pessoas não sabem nem receber ajuda, né? Aquilo para mim na época foi decepcionante. E hoje eu até entendo. É tanta sacanagem que o pessoal vê que quando alguém vem e faz alguma coisa legal, alguma coisa decente, as pessoas elas não acreditam. Elas não acreditam. Então, e aí hoje nos aplicativos eu levo meu trabalho assim. Então eu tenho a minha meta, eu tenho o meu salário, mas além da minha meta, do meu salário, cara, no que eu posso servir bem os meus passageiros, eu sirvo. Então eu tento manter meu carro limpo, meu ar sempre ligado, sempre simpático, sempre sorrindo, não maltrato ninguém, não sou grosso com ninguém, entendeu? E tento atender da melhor maneira possível. Agrada a todo mundo? Não, porque ninguém agrada a todo mundo, né? Mas, cara, eu me esforço para fazer o meu melhor todos os dias. Porque eu entendo que assim eu agrado a Deus, eu entendo que assim eu deixo um legado na terra. E alguém, em algum momento, vai lembrar do que eu fiz e vai se inspirar para fazer para outras pessoas. É assim que eu encaro hoje a questão da espiritualidade. A minha trajetória para chegar no aplicativo foi essa. Quando eu vim para o aplicativo foi uma opção, tá? Não foi tipo, eu tenho que fazer aplicativo porque agora não tem mais nada. Eu poderia continuar somente na música, eu poderia continuar não trabalhando a carreira artística, né? Ou talvez até trabalhando a carreira artística, mas em paralelo eu podia dar aula, eu podia voltar a dar aula, eu podia voltar a tocar em bar, em restaurante, em festa, sem problema nenhum. E isso sempre me deu uma boa grana. Coisa de 2 anos atrás, eu ainda estava tocando em restaurante, tá? E dividindo com o Uber. Então, só de restaurante eu tirava 4 mil, 5 mil por mês de salário, só de restaurante. Fora os Uber que eu fazia que te dava ali mais uns 2 contos. Então, ganhava bem, cara. Eu não precisava ficar full time no aplicativo, não. Mas em algum momento da minha vida eu decidi porque eu achei que seria mais legal para mim. Eu não gosto de ter ninguém definindo o horário de eu fazer as coisas, eu não gosto de ter ninguém definindo o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer. Eu não gosto de ter ninguém definindo quanto eu vou ganhar. Embora o aplicativo defina quanto eu vou ganhar por corrida, antes que alguém chegue aqui dizendo, mas o aplicativo define. Mas quem escolhe se faz a corrida ou não sou eu. Então, o aplicativo define até a página 9. Quem escolhe dentre os valores que ele me dá de opção sou eu, né? Então, ele dá as opções, eu escolho as que me interessam, né? Então eu gosto de ter esse domínio sobre a minha vida, sabe? De poder. Se eu quiser agora à tarde ficar em casa, eu vou ficar lá de perna pro ar e não vou trabalhar. Entendeu? Eu tenho esse poder, eu posso. Graças a Deus eu não estou extremamente endividado. Eu tenho dívidas como todo mundo, né? Eu tenho um carro financiado, eu tenho pago aluguel, né? Essas coisas, né? Mas eu não tô lá, nossa, corda no pescoço. Se eu quiser ficar em casa hoje, eu fico. Entendeu? Então, eu alcancei algo na minha vida trabalhando nos aplicativos, que é uma coisa que eu sempre almejei, liberdade e poder contribuir com as pessoas de alguma forma. Quando eu levo um passageiro para algum lugar, as pessoas, pô, vai fazer caridade. É meio que isso, só que eu sou remunerado para isso, entendeu? Não estou fazendo de graça. Tenho uma remuneração baixa? Tenho, baixa, mas tenho. E estou contribuindo para a sociedade de alguma forma. Então, esse é meu pensamento com os aplicativos. Gosto desse trabalho, gosto muito. Sou filho de motorista, né? Meu pai, a profissão dele era essa, ele era motorista. Então, eu acho que tem até um pouco disso, sabe? Um pouco desse lance de estar ali no meu DNA já, essa parada, né? Meu pai gostava de música e de carro, né? E eu sou esse cara, eu gosto de música, gosto de carro. Inclusive, sábado passado eu fui no show do Ivan Lins, que teve aqui em Sorocaba, e a minha esposa perguntou para mim, né, quando a gente chegou lá, viu o palco, ela perguntou para mim, você não sente saudade disso, de palco, de cantar e coisa e tal? Eu falei, sinto e não sinto, né? Eu tenho alguns traumas em relação a isso. Ela falou, quebra esses traumas, volta com o seu trabalho artístico, coisa e tal. Então eu tô pensando realmente em voltar com o meu trabalho artístico. Eu refiz o Instagram de artista, né? Montei de novo meu Instagram de artista, né? E aos poucos estou postando umas coisas lá e coisa e tal. Agora eu vou voltar, depois que eu terminar de fazer as mexidas que eu quero fazer no meu carro, aí vou começar a investir novamente em remontar meu estúdio,
E aos poucos eu vou voltando com a música como para trabalhar minha carreira artística, não pensando em voltar a cantar em bar, banda de baile, nada disso, que eu não tenho mais esse saco, não. Hoje em dia tem muita música ruim, eu não quero ficar tirando música ruim. Então, mas vou focar nas minhas músicas, sabe? Fazer meu trampo ali. E tô pensando, devagarzinho eu tô voltando, tô fazendo devagarzinho, minha esposa tá incentivando bastante para eu voltar. Mas a ideia não é largar o aplicativo, não, tá? A ideia é fazer a carreira artística em paralelo com o aplicativo, até porque a carreira artística, para ela virar dinheiro, ela demora bastante, né? Ela demora bastante. Então, é isso, gente. É isso. Esse é o que se passa na minha cabeça hoje. Isso é o que se passou todos esses anos. Eu sou um cara comum. Minha esposa mandando 10 mil mensagens aqui para avisar que eu acho que o almoço tá pronto, ou coisa do tipo. Depois eu vejo. Eu sou um cara comum, com aspirações comuns, né? E que acredita muito em Deus e que tá aqui para servir as pessoas com aquilo que eu posso e da melhor forma que eu consigo. Então é isso, minha gente. A gente se vê no próximo vídeo. Minha esposa está preocupada aqui, mandando acontecer alguma coisa, porque geralmente eu paro 10h30. Mas hoje eu saí depois das 8 para trabalhar, então eu estiquei um pouquinho mais, né? Para fazer meu resultado da manhã. Fiz meu resultado da manhã normal. Eu estiquei um pouco mais, porque eu saí tarde, né? Saí 8 horas da manhã para trabalhar. Eu levantei com uma preguiça. Fui sair às 8. É isso, minha gente. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã eu vou falar sobre outro tema que me sugeriram aqui. Fui. Tchau.